Olá, esse vídeo é parte do curso de Comércio Internacional e Meio Ambiente ministrado pelo professor Armando Osorno, que faz parte do programa de doutorado em Direito da Universidade Autônoma do Chile. Neste vídeo eu vou procurar fazer em breves considerações a tratar da questão de uma demanda estabelecida junto ao OMC entre os mexicanos e americanos, ou norte-americanos, ou seja, de uma questão envolvendo o comércio internacional entre Estados Unidos e México, que foi objeto de apreciação pelo órgão de solução de conflitos da OMC. Como vocês sabem, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, é uma instituição responsável pela implantação e supervisão das regras de comércio entre as nações. Ela foi criada em janeiro de 95, como resultado do Acordo de Marrakech. Como organização internacional, a OMC ela foi estabelecida compreendendo a estrutura do antigo GATT, ou seja, é possível se considerar como sendo uma evolução do Acordo Geral de Tarifas de Comércio. Isso porque, com a instituição da OMC, ao contrário do que nós tínhamos no GATT, nós temos uma organização internacional com personalidade jurídica própria, distinta dos Estados-membros que a compõem, com as normas abarcando não só o comércio de mercadorias, mas também o de serviços, investimentos ligados ao comércio e defesa dos direitos de propriedade intelectual. A criação do órgão de solução de controvérsias é uma das mais importantes inovações do acordo constitutivo da OMC, porque constitui um mecanismo de solução de conflitos na área do comércio mais eficaz que nós tínhamos antigamente com o GATT. Ela contém um sistema de regras e procedimentos para dirimir os antagonismos entre os países signatários, prevendo uma fase de consulta entre os Estados-membros e, se necessário, o estabelecimento dos chamados painéis e, finalmente, quando solicitado, consulta ao órgão de apelação. Então, no caso, o órgão de solução de controvérsias é um sistema quase judicial, tornando independente das partes dos demais órgãos da própria OMC, que tem natureza sui generis, possui uma característica de arbitragem, na medida em que o painel é estabelecido ad hoc, mas, ao mesmo tempo, se diz judicialisiforme, ou seja, porque tem formato judicial. Confere ao OMC o poder para impor as decisões dos painéis, e isso é importante, ou seja, a OMC hoje, ela passa, como dizem alguns autores, a ter dentes com a criação do chamado órgão de solução. Por quê? Porque permite ao OMC impor decisões dos painéis e permitir que os membros que ganham a controvérsia possam aplicar retaliações aos membros que mantenham medidas incompatíveis com as regras da OMC. Essa, em verdade, é objeto da discussão acerca do atum, em que a pesca do atum dos produtores mexicanos ela passou a ser contestada pelos Estados Unidos a partir de uma legislação interna americana de proteção aos mamíferos marinhos, ou seja, pretendeu os Estados Unidos impor fora de seu território a aplicação de restrições à produção de atum pautada em uma, vamos dizer assim, em uma preservação ambiental pertinente aos golfinhos, e a partir daí ela criou restrições ao comércio em relação ao México ou aos produtores mexicanos. Veja que é uma questão bastante difícil, ou diria para você que complexa, porque muito embora você já tenha dentro da própria Constituição da OMC uma previsão de que serão consideradas nas relações comerciais a sustentabilidade, bem como a questão relativa aos meios de produção e a consideração ambiental nessa fixação das regras internacionais,
Evidentemente, existe uma dificuldade de correlação entre as duas áreas do direito, uma vez que o direito comercial é muito mais antigo, né, do que a própria preocupação ambiental, ele passou a se restringir lucros a partir do próprio reconhecimento da importância do meio ambiente, das reservas naturais e da preservação dessas reservas. Então, no caso do atum e golfinhos estabelecido entre México e Estados Unidos, nós tivemos num primeiro momento um êxito do México, porque os Estados Unidos pretendiam sustentar a sua atuação no artigo 20, alíneas B e G do GATT, do Tratado do GATT, que era uma exceção que permitia restrição que reconhece, na verdade, o equilíbrio entre a necessidade de eliminação de barreiras alfandegárias e a liberdade concedida pelos Estados para tomar decisões que protejam interesses sensíveis à população nacional, permitindo a restrição do livre comércio em alguns casos. Essa era a fundamentação dos Estados Unidos em relação a esta questão. O que ocorre é que não só a decisão, na verdade, ela se prolongou porque o México, em um primeiro momento, ele viu como, por mais que ele tenha obtido um êxito, ele reconheceu que teria importância dentro da política relativa à construção da própria NAFTA que não se exigisse, num primeiro momento, o cumprimento da decisão da OMC. Num segundo momento, a própria Holanda e os membros de países europeus passaram a integrar essa mesma LIDE na medida que tiveram restrições também em relação ao comércio de produtos por eles adquiridos do México e tentando vendê-los junto aos Estados Unidos. Finalmente, então, o que nós temos é que dentro dessa restrição, ou seja, dentro da imposição norte-americana, a OMC decidiu que os Estados Unidos adotaram uma medida discriminatória e injustificada contra o México, que não poderiam usar as exceções do artigo 20 para regular os recursos naturais, sobretudo fora de suas fronteiras. E o principal, que não envolve, em verdade, a questão propriamente de reconhecer ou não a fundamentação ambiental, mas de que a unilateralidade da medida se fazia desnecessária, porque poderiam ter sido alcançados o mesmo objetivo através de acordos bi ou multilaterais. Então, muito embora a questão ambiental tenha sido considerada, o que não se admitiu foi justamente o posicionamento dos Estados Unidos fora dos limites de atuação permitidos ou considerados pela OMC e pelo resultado, então, do seu órgão de solução de consultas. Essas as questões ou essas as considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado pela sua atenção.